Capítulo 321 Falsificação. Dentro dos terrenos da seita Penas Divinas, desde que Nili tivesse o hierarca Tianyun o apoiando, então ele definitivamente seria aliviado de muitos problemas. Não era que o hierarca Tianyun tivesse uma posição suprema, mas sua identidade era muito especial. Nenhuma família estava disposta a ofender um especialista supremo. Em sua vida anterior, Nili tinha ouvido que o hierarca Tianyun gostava de proteger os gênios que não se juntaram às várias famílias. A mestra de Nili, Enguero, também tinha sido secretamente protegida por ele, portanto, ninguém ousava tocá-la. Foi apenas 100 anos depois, quando o hierarca Tianyun envelheceu e o conflito interno dentro da seita Penas Divinas se tornou mais intensos, que os problemas de Enguero começaram a surgir. Venerável, por favor espere um pouco, vou escrever algumas palavras. Quando Nili voltou para seu quarto, ele parecia estar ainda mais sério em comparação com a primeira vez, então ele escreveu 5 palavras. O Dao da intenção contida nestas 5 palavras, foram ainda mais profundas do que nas palavras que ele deu a Yang e a Mingyu e Shuang. Depois de escrevê-las, Nili as passou ao venerável Tiling. Obrigado pelas palavras. Venerável Tiling sorriu levemente. Venerável é muito educado. Nili sorriu quando ele respondeu respeitosamente. Depois do venerável Tiling, várias outras pessoas vieram à procura de suas palavras. É claro que Nili não as rejeitou, ele escreveu sua caligrafia com diversos graus de seriedade, tudo dependendo das impressões que essas pessoas lhe haviam dado em sua vida anterior. Alguns eram legítimos, enquanto outros eram apenas caligrafia comum. Família Selo do Dragão. Na sala de estudo do Long Tianmin, ele lentamente abriu o pergaminho e viu 3 palavras, e sentiu-se satisfeito. Aquele garoto Nili tinha muito talento. Ele deu a Yang Mingyu e Wushuang 2 palavras, e ele deu 3 para ele. Seu olhar caiu no centro do papel onde uma poderosa espada foi projetada em suas pupilas. A forma dessa palavra era exatamente a mesma que ele já havia visto antes. Yang Mingyu e Wushuang puderam ver a profundidade contida na espada, mas ele não foi capaz de sentir. Esse fato fez Long Tianmin extremamente infeliz. Poderia ser que seu talento era muito inferior comparado ao de Yang Mingyu e Wushuang. Ou será que ele não estava se concentrando o suficiente antes? Long Tianmin concentrou sua atenção enquanto olhava para aquela espada enquanto tentava sentir o Dao da intenção dentro de si. De repente, ela apareceu para ele, o calor da luz e o frio da escuridão, mesmo que fosse apenas por um momento, ele conseguiu capturar. Na verdade, era fácil para ele sentir o Dao da intenção dentro da espada. Parecia que ele não era muito inferior a Yang Mingyu e Wushuang, afinal, ele não pôde senti-lo antes porque não se concentrou o bastante. Long Tianmin sorriu levemente enquanto continuava a senti-lo. No entanto, para sua realização, a espada em suas mãos só continha um traço do Dao da intenção. Com tanto Dao sozinho, Yang Mingyu e Wushuang não deveriam estar tão agitados, certo? Poderia ser que ele só sentiu uma parte da intenção na espada. Havia mais profundidade escondida na espada. Long Tianmin continuou a sentir enquanto tentava furar a profundidade da espada. No entanto, ele rapidamente percebeu que, além desse traço do Dao da intenção, ele não podia mais sentir nada. Isso era impossível. Poderia ele realmente ser muito inferior a Yang Mingyu e Wushuang? Ele tentou constantemente, mas não foi capaz de ter sucesso.
Um pensamento cruzou a mente de Long Qiamin que o deixou extremamente furioso. Talvez Nili tivesse feito alguma coisa com essa palavra, mas mesmo assim, esta palavra parecia exatamente a mesma, não parecia que havia algo errado com ela. Além disso, ele obviamente sentiu o dao da intenção agora. No entanto, foi apenas por um momento e ele não podia senti-la mais. O tempo passou, 1 hora, 2 horas. Não importava o quanto Qiamin tentasse, ele ainda não conseguia perceber a profundidade contida nela. Droga! Long Qiamin apertou os punhos com força e golpeou na superfície da mesa. Um sentimento de derrota surgiu, o sentimento de inferioridade a Yang Mingyu e Shuang. Ele era o gênio número 1 da família Selo do Dragão e ele sempre se orgulhava disso. Ele sempre viu Yang como um de seus oponentes. No entanto, incapaz de compreender qualquer dao da intenção o fez sentir derrotado. Esse garoto fez algo para isso. As longas sobrancelhas de Qiamin estavam cerradas, já que ele não poderia confirmar. As 3 palavras que Nili escreveu pareciam poderosas e não aparentavam ser algo feito sem entusiasmo, muito pelo contrário, parecia que Nili estava tentando retribuir o favor de Long Qiamin. Nili era um recém-chegado, por direito, ele não deveria ousar ofender Long Qiamin, portanto, Long Qiamin concluiu que não deveria haver um problema com estas 3 palavras. Isso deixou Long Qiamin com apenas uma resposta, ele era incapaz de sentir o dao da intenção contida nelas. Quanto a pedir aos outros para confirmar, Long Qiamin definitivamente não faria isso. Ele era um personagem orgulhoso e distante, ele nunca estaria disposto a admitir aos outros que ele era inferior a Yang Mingyu e Shuang. O humor de Long Qiamin ficou inquieto antes de finalmente jogar o papel fora. Bastardo, não há dao da intenção nessas palavras. Long Qiamin fervilhou de raiva por um tempo antes de a raiva dentro de seu coração lentamente se assentar. Por um breve momento, Long Qiamin pegou o papel e concentrou toda a sua atenção em detectar o dao lá dentro. Hold Tianyun. Hierarca Tianyun tinha recebido as palavras e começou a compreender uma delas. Um momento depois, uma luz profunda brilhou através de seus olhos. Hierarca Tianyun suspirou quando disse: eu nunca esperei que apenas algumas simples palavras pudessem estar tão cheias dos entendimentos do céu e da terra Dao. Embora ele não tenha sido o único a inventar essas palavras, já é bastante impressionante que ele possa escrevê-las completamente em tão jovem idade. Para escrever essas palavras e ter o dao da intenção de suas estruturas, ele teria que compreender o dao por si próprio. O talento desta criança era absolutamente extraordinário. No futuro, ele poderia se tornar uma figura enorme. Mesmo o hierarca Tianyun não estava confiante de que pudesse escrever essas palavras tão completamente. A nova classe de gênios do mundo minúsculo, interessante, murmurou o hierarca enquanto o canto de sua boca revelava um traço de sorriso. O mundo minúsculo é de fato um lugar onde os gênios nascem. Gostaria de saber que tipo de pessoa essa criança vai ser quando crescer. Dentro do quarto de Nili, Yulian acordou de seu cultivo. Só depois de um período em que ninguém chegou a bater na porta em busca de sua caligrafia, Nili colocou a pintura de 10.000 rios e montanhas sobre a mesa. Yulian cumprimentou Ninger. Quando ela viu Nili abrindo a pintura de 10.000 rios e montanhas, ela voou e perguntou: Nili, o que é isso? Yulian olhou para a pintura e sentiu-se surpreendida com o interminável espaço-tempo que sentia. Este artigo é chamado de A Pintura de 10.000 Rios e Montanhas.
Tem muitos mistérios escondidos dentro. Ninger, irmã Zona Yurian, por favor me protejam. Se alguém entrar, diga a eles que não estou aqui. Eu quero quebrar os padrões de inscrição de selos dessa pintura. Disse Nili. Ninger olhou para Nili em estado de choque. Ela nunca esperou que a pintura de 10.000 rios e montanhas que Gubei comprou estaria nas mãos de Nili. Até mesmo aquele mais alto que vendeu a pintura era incapaz de decifrar seus usos. Nili seria realmente capaz de decifrá-la. Apesar de suas dúvidas, ela ainda escolheu acreditar nele. Tudo bem, eu entendo. Eu vou guardar o exterior, e irmã Zona Yurian pode permanecer aqui dentro. Ninger assentiu. Nili provavelmente estava preocupado que alguém pudesse interrompê-lo. Portanto, ele esperou até que ninguém estivesse procurando por ele antes de começar a decifrar a pintura. Ninger e Yurian se prepararam para proteger Nili, uma ao lado da porta e a outra no pátio. Nili começou usando o sangue demoníaco do espírito de demônio de linhagem do dragão para estabelecer uma matriz de padrão de inscrição extremamente organizada. Após a ativação, ele imediatamente isolou-se do mundo exterior. Nili aproximou-se da pintura de 10.000 rios e montanhas, olhou para ela e sentiu sua aura, em seguida examinou os padrões de inscrição de vedação. A camada externa era como 10.000 bloqueios espirituais. Esta pintura parecia ter sido bloqueada com uma parede resistente, aqueles de fora não seriam capazes de sentir nada no interior. Bru, não aguento mais traduzir essa pintura __. Gaudemus, para de reclamar escrava, senão vou tirar seu almoço. Corações negros. Ele teve que desconstruir aquela parede firme pedaço por pedaço para decifrar o uso real da pintura de 10.000 rios e montanhas. Assim como Nili estava prestes a usar sua intenção para examinar a pintura de 10.000 rios e montanhas, sua atenção foi atraída para uma mais separadamente escondida dentro da pintura. Essa intenção deve ter sido deixada para trás pelo especialista. Depois de analisar sua força, Nili concluiu que deveria ser de um especialista do reino marcial ancestral. Nili retraiu sua intenção enquanto sorria amargamente. Não é de se admirar, alguém numa alta posição de uma seita principal nunca venderia um tesouro tão valioso somente por 100.000 pedras espirituais. Mesmo que este tesouro não tenha nenhum uso real, ele ainda encontraria uma maneira de mantê-lo para si mesmo. É extremamente difícil para um especialista em reino marcial ancestral elevar o seu cultivo. Depois de encontrar um tesouro antigo que poderia ajudá-lo a realizar isso, como ele poderia desistir tão facilmente? Ele provavelmente deixou sua intenção aqui para que ele fosse capaz de rastrear esta pintura de 10.000 rios e montanhas sempre que ele quiser. Ele provavelmente está esperando alguém decifrá-la antes que pegá-la de volta. A expressão de Nili se aprofundou. Se tivesse sido qualquer outra pessoa, eles definitivamente seriam enganados. No entanto, foi uma pena que este especialista tinha encontrado Nili. Gaudemus, é só o Nili usar o Game Shark 80070CFF2000 modificador de IP, que tá tudo certo. As percepções de Nili ainda estavam extremamente afiadas, foi assim que ele sentiu a presença dessa intenção. O especialista provavelmente vendeu a pintura no leilão porque havia muitas pessoas presentes. Deveria haver pelo menos uma pessoa que soubesse o que era esse objeto. Se alguém a comprasse por uma enorme soma de dinheiro, era provável que ela soubesse algo sobre os verdadeiros usos da pintura.
A outra parte era de um especialista do reino marcial ancestral e isso significava que Nili não poderia se livrar dessa intenção por enquanto. No momento que ele fizesse, o adversário definitivamente sentiria e rastrearia até o local da pintura imediatamente. Com a força de Nili e Gubei em seu estágio atual, era absolutamente impossível para eles afastarem um especialista no reino marcial ancestral. Então, o que eles deveriam fazer? Nili acariciou seu queixo enquanto ponderava. N/T Bru, oi, deixa eu acariciar sexymente meu queixo aqui, porque acariciar o queixo é tudo de bom Saujal. De repente, em um flash de luz, uma ideia veio a Nili. Já que é assim, então eu vou fazer outra pintura. Nili trouxe um pedaço de papel e cortou ao meio para o tamanho da pintura de 10.000 rios e montanhas. Ele rapidamente começou a trabalhar nela, e fez o exterior parecer exatamente o mesmo que o pergaminho original. Depois que o exterior foi concluído, ele começou a trabalhar na própria paisagem. Logo, outra pintura apareceu diante dele. Depois que a pintura foi terminada, Nili usou o sangue demoníaco para colocar a matriz do selo do padrão da inscrição. O sangue se transformou em padrões de inscrições e ocultou-se na falsa pintura de 10.000 rios e montanhas.